Você não vai ficar milionário com alguma fórmula mirabolante do sucesso. Qualquer um que tentar te vender essa ideia tá provavelmente te enganando. O problema é que muita gente já caiu nesse papo e se frustrou, e aí a maioria dessas pessoas acaba se fechando e desistindo da ideia de viver de internet. Elas foram iludidas, logo elas chegam na conclusão de que só ganha dinheiro na internet quem vende ilusões. Mas eu tô aqui pra te dizer que isso não é verdade. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo e eu já faturei alguns milhões pela internet sem precisar enganar ninguém, e é por isso que eu sei que qualquer pessoa é capaz de ter o seu negócio online e ganhar a vida de forma honesta. Não é fácil, dá trabalho pra caramba, mas é possível, e hoje eu quero te mostrar o melhor caminho que eu conheço pra fazer isso dar certo. E antes de mais nada, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você não vai ficar podre de rico com a internet, pelo menos não tão cedo, e muito menos você vai começar a ganhar dinheiro rápido. Dinheiro fácil e dinheiro rápido são conceitos que não existem. Eles são sempre e sempre serão ilusões. Existem casos isolados em que essas coisas acontecem, mas é praticamente uma loteria. E até mesmo os golpistas têm muita dificuldade para fazer o dinheiro rápido e fácil. E o Brasil ele é estruturado para você não enriquecer. Então essa ideia de dinheiro fácil e de dinheiro rápido, de ficar milionário na internet, é praticamente uma utopia. Então já começa com essa mentalidade de que você não vai ser um Thiago Fint, você não vai ter uma mansão, carrões. Isso é possível? Claro que é possível, pode acontecer. Mas se você já começa com essa parada com expectativas mais baixas, você não se frustra, logo você tem o que é necessário para continuar em um caminho que é um caminho bem difícil. Assim como qualquer caminho na vida que valha de fato a pena ser trilhado. E esse caminho de viver de internet, de viver de criação de conteúdo, na minha opinião, ele vale muito mais a pena do que qualquer um dos outros caminhos convencionais. Porque dá pra viver muito melhor de internet do que quase todas as outras profissões. Então entenda que vai dar trabalho, mas entenda também que vale a pena. E vale muito mais a pena do que a maioria das profissões convencionais, porque pensa em um médico, por exemplo. Um médico bem sucedido hoje, ele vai ganhar aí em média entre 30 mil a 50 mil reais por mês. O que já é ótimo, mas para chegar nesse patamar, ele teve que estudar no mínimo 6 anos, fazer ali residência, pegar plantão e ficar, sei lá, mais uns 4 anos ralando igual condenado, ganhando bem menos do que isso e se dando bem, sendo um ótimo médico para depois chegar nesse patamar. E meu amigo, se esse cara fez faculdade particular, ele investiu muito dinheiro para conseguir essa profissão. Sendo que na internet, você não precisa investir tanta grana assim, na verdade você pode começar sem nada. Foi o que eu fiz no Abraham, eu já tinha dinheiro na minha outra empresa, aí eu abri uma outra empresa que eu saí dela sem ter recuperado 1 centavo, eu gastei tudo lá, então eu cheguei aqui praticamente zerado. E eu comecei o Abraham do zero com o desafio de começar essa parada sem investimento. E deu certo. Então você pode começar sem investir nada. E se você estuda e trabalha com afinco durante, sei lá, vamos colocar aí 6 meses, talvez você já seja capaz, por exemplo, de ganhar um salário mínimo, enquanto ainda está aprendendo a profissão de criador de conteúdo. E essa é a mágica da internet. É um negócio de juros compostos. Quanto mais você trabalha, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais dinheiro você ganha. Diferente das outras profissões, por exemplo, arquiteto, advogado, sei lá, qualquer profissão de faculdade, você tem que investir uma grana, se você não for para faculdade federal, investir uma grana preta para ficar anos estudando sem ganhar 1 centavo e durante esses anos aprender coisas de um mundo de 5 anos atrás para sair dessa profissão sendo largado em um mercado 10 anos à frente do que aquilo que você aprendeu, ou seja, você tem que trabalhar para aprender de fato, para começar a se tornar um bom profissional, enfim, demora muito para você ganhar dinheiro. Na internet não, você começa a ganhar dinheiro muito antes, não é um dinheiro expressivo, mas o dinheiro entra na conta assim que você começa a conseguir os seus primeiros resultados, né? E diferente das pessoas que fazem lançamentos e daquelas que querem enriquecer rápido numa tacada só, para só depois desaparecerem do mercado, né, aquele fogo de palha, o que eu tô sugerindo você fazer aqui é construir uma profissão de longo prazo, uma coisa sólida em que através da criação de conteúdo, quanto mais você publica, mais você cresce, quanto mais o tempo passa, mais você se consolida. E aí nesse ponto, esse é o ponto, quando eu falo isso, é o ponto que muita gente fala, né? Ah, mas eu vou criar conteúdo sobre o quê? Eu sou um zero à esquerda, eu não sei nada, eu não sou melhor do que ninguém em nada, então isso não é pra mim. Só que o que você tá ignorando é o seguinte: todo zero à esquerda tem interesse em alguma coisa. E é aí que tá a sua mina de ouro.
Porque as pessoas na internet, elas não vão consumir o que você publica porque você é o maior especialista naquilo. Elas vão consumir porque elas querem se conectar com pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que elas. Pessoas reais, assim como você. Então, se você não sabe sobre o que falar na internet, sobre qual conteúdo criar, basta se fazer as perguntas: o que você consome no seu tempo livre? Quando você chega do trabalho, da escola, da faculdade, sei lá, e não tem nada pra fazer, você senta na frente do computador, você busca o quê? O que você procura na internet? Quando você liga a TV, que tipo de programa você assiste? O que você costuma se interessar? Que tipo de livros você lê? Se é que você lê, né? Porque eu sei que o brasileiro... geralmente o brasileiro não lê porcaria nenhuma, nem eu leio, tá? Já tem uns 2 anos que eu não pego um livro pra parar pra ler, mas eu tô sempre consumindo algum livro em audiobooks. Inclusive tá aí uma dica pra você que tem déficit de atenção assim como eu. É muito melhor consumir os livros em áudio do que em livro, mas vamos voltar aqui pro conteúdo. Todo mundo tem interesses diversos em várias coisas e você provavelmente tem interesse em alguma coisa. E o que vai te diferenciar na internet é a junção de todos esses interesses que fazem com que você seja um indivíduo. Pega aí os meus 2 canais, por exemplo. Tem o Abraham e tem esse canal aqui que você está consumindo agora. Se você fizer um cruzamento entre os vídeos que eu crio lá e que eu crio aqui, é basicamente o mesmo tipo de tema. A diferença é o formato. Ali eu faço documentários e aqui eu faço reflexões, fico simplesmente jogando ideias aqui para você em formato de áudio, sem edição de vídeo. E por que os temas são parecidos? E por que esses 2 canais dão certo? Porque esses são os meus interesses, eu me interesso por esses temas e a junção desses interesses me faz ser uma pessoa única. E é aí que eu me destaco na internet, porque as pessoas consomem esses 2 canais sabendo que elas nunca vão consumir esse ponto de vista e essa perspectiva, essa visão de mundo de outra pessoa da forma com que elas consomem de mim, tá entendendo? E é nisso que você precisa focar no seu conteúdo para se diferenciar, para ser alguém único. Mas se você ainda não é ninguém na internet, ninguém te conhece, você não tem experiência em nada e nunca criou conteúdo antes, então não adianta sair falando sobre tudo o que te interessa, assim como eu tô fazendo aqui nesse canal. Você precisa começar em um nicho e depois ir ampliando, porque o nicho é o que vai te dar tração. É o nicho que vai atrair as primeiras pessoas que vão apostar em você ali quando o seu vídeo tiver 0 visualizações e o seu canal tiver 0 inscritos. É difícil esse começo. Muita gente não confia que vai ser um bom vídeo quando a pessoa olha e tem ali 0 visualizações. Mas quando você foca em um nicho, você tem a possibilidade real de construir a sua primeira base de audiência, porque quanto mais nichado é o tema que você fala, menos concorrência tem de pessoas falando sobre a mesma coisa. Ou seja, o algoritmo ele já é muito inteligente e ele está focado em encontrar as pessoas certas para o seu conteúdo. Na verdade, o foco dele não é você, mas sim o público. Então, o correto seria dizer que o algoritmo está focado em encontrar as recomendações certas para as pessoas certas. E se tem pouca gente falando sobre aquilo que você está falando, ou seja, o tema que você começa os seus conteúdos é bem nichado, adivinha o que vai acontecer? Pois é, hora ou outra o algoritmo vai ter que recomendar o seu vídeo para quem está interessado naquele tema que você está falando, porque as recomendações que ele é capaz de fazer são finitas. Então você se aproveita disso para crescer a sua primeira base de audiência. Eu não precisei fazer isso nesse segundo canal meu aqui, porque eu já tinha uma base lá no primeiro canal, que era o Abraham. Então, pelo fato de eu já ter uma boa base de audiência em outro canal e criar esse canal aqui, para mim, obviamente, foi muito mais fácil, porque é fácil as pessoas identificarem que é a mesma pessoa e virem pra cá. É por isso que esse canal aqui cresceu tão rápido. Mas isso não aconteceu no canal Abraham, que ali sim eu tive que construir tudo do zero. Porque apesar de eu já ter tido canais no YouTube, já ter tido experiência no YouTube, eu comecei aquilo ali totalmente anônimo. Ou seja, comecei do zero absoluto. Então o que eu precisei fazer? Começar em um nicho. Eu comecei o Abraham falando só sobre desenvolvimento pessoal masculino. O foco ali eram homens com um perfil bem específico que consumiam conteúdos masculinistas, que por acaso eu não pensei nesse nicho porque eu achava que era uma boa ideia. Eu pensei nesse nicho porque naquela época eu estava consumindo muito esse tipo de conteúdo. Eram os meus interesses, entendeu? Era um dos meus interesses. Então eu fiquei alimentando essa base aí, criando só conteúdo para esse nicho até mais ou menos os meus 10 mil inscritos e depois eu abrir. E é isso que eu sugiro que você faça. Você pega um dos seus interesses e nos seus primeiros conteúdos você nicha até criar a sua primeira base de audiência. Mas aqui vai um alerta, cuidado.
o nicho, ele vai matar a sua vontade de trabalhar. E eu tô te dando esse alerta porque foi o que aconteceu comigo na minha primeira empresa. Eu fiquei ali acho que uns 7 ou talvez 8 anos fazendo conteúdo sempre nichado sobre a mesma coisa, mesmo tema, mesmo tipo de conteúdo, e no final eu tava de saco cheio, não aguentava mais aquilo, era um trabalho chato e aquilo que eu amava, né, quando eu comecei, que era música, eu já não amava mais, eu tava fazendo só pra me sustentar. Então cuidado, não fique pra sempre no nicho. Porque se você ficar pra sempre, uma hora você vai parar de gostar daquilo que você tá fazendo. Então o que eu te indico a fazer é começar em um nicho, mas dentro dos seus conteúdos você vai inserindo as suas ideias, inserindo a sua visão de mundo aos poucos, a sua personalidade. Naturalmente, você vai começar a notar as pessoas te perguntando sobre o que você acha a respeito de temas que não tem nada a ver com aquele nicho. E isso é um sinal de que provavelmente você está pronto para começar a abrir o leque, mas também não abra de uma vez. Você vai abrindo até chegar no ponto que você fala sobre o que der na telha, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, fazendo isso, começando com um nicho e falando sobre o que você se interessa, você consegue construir a sua primeira base de audiência e começar a faturar com AdSense. Mas essa grana, ela é irrelevante ainda no seu orçamento. Você vai ganhar ali seus R$50, R$100 por mês, o que já é legal, mas óbvio, não dá para viver disso. Então, o próximo passo é descobrir os problemas da sua audiência. Sobre o que eles estão reclamando, o que eles gostariam que existisse, mas que ainda não existe. Você tem que ficar atento aos comentários e identificar os padrões, porque eles naturalmente vão começar a aparecer principalmente quando você usa um nicho para começar. E o melhor é que você não precisa saber resolver aqueles problemas e nem fingir que você sabe. Se você não sabe resolver os problemas que eles têm, o seu foco, a partir desse momento, vai ser aprender a resolver esses problemas. E aí, enquanto você aprende o que você está fazendo, você está estudando sobre como resolver aquele problema, enquanto você aprende, você cria conteúdo sobre aquilo, já que é aquilo que você está consumindo no momento, e mais pessoas com aquele problema vão começar a aparecer na sua base de audiência. Então você vai passar por um período de desenvolvimento específico naquela área, e assim que você sentir que entendeu o caminho, é hora de criar um produto. Um curso online? Não. Pelo amor de Deus, não crie um curso online. Porque se você criar um curso online sem ter tido resultados expressivos naquilo ainda, você basicamente está sendo um cego em tiroteio guiando outros cegos até a saída. O que não vai dar certo, porque as pessoas não vão ter resultados e você vai se queimar no mercado. Então você pode até fazer uma graninha ali no começo, faturar um dinheirinho, mas saiba que se você não conseguir entregar resultados para as pessoas, elas vão começar a falar mal de você. E o seu produto vai morrer, a sua credibilidade também, e aí você some do mercado. Então não queime esse cartucho, não faça um curso online de cara. Porque antes você precisa vivenciar aquele problema, você precisa olhar aquilo de todos os ângulos possíveis, encontrar as lacunas e testar diferentes soluções. Só que você não precisa fazer isso sozinho e sem ganhar um centavo. Porque no processo você já pode começar a aprender sobre isso, a vivenciar isso, enquanto ganha dinheiro. Basta você vender o seu tempo. Sim, o seu tempo. É a forma mais fácil de você começar a ter uma renda online, vendendo o seu tempo para as pessoas. Porque se você já construiu uma base de audiência, vamos dizer aí uns 5, 10 mil seguidores e a maioria deles está engajado. Isso significa o quê? Que muitas dessas pessoas, elas querem se aproximar mais de você. E aí você usa a escassez natural do seu tempo, porque o tempo de todo mundo é escasso, né? É finito. Você usa isso para poder cobrar pelo seu tempo. Ou seja, você identificou um problema da sua audiência, você já começou a estudar como resolver esse problema, já está criando conteúdos sobre aquilo que você está descobrindo sobre isso, e além disso, tem gente querendo se conectar mais com você. Então você usa isso para cobrar um valor por uma consultoria ou por um pacote de calls, de conversas mesmo com os seus clientes. Você conversa com os clientes que têm aquele problema e aí você trilha essa jornada junto a eles. Você entende de perto quais são as dores deles, o que eles estão precisando mais, como resolver aquilo da melhor forma possível. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Em alguns vídeos do meu canal, desse canal aqui, eu falei sobre os planos que eu tenho de sair da cidade e ir pro campo. Eu tô planejando fazer isso nos próximos anos aí, é um
uma vontade que eu tenho, mas eu não fiz ainda. E aí, naturalmente, o que aconteceu? Muitos dos comentários daqueles vídeos em que eu falei isso são de pessoas com objetivos semelhantes. Essas pessoas apareceram ali falando que elas têm o mesmo plano e que elas também estão na mesma situação que eu, que é estar na cidade, mas se planejando ou querendo se planejar para ir para o campo. Tá? Só que eu ainda não fiz isso, eu ainda tô na cidade. Eu não tenho experiência ainda com isso e eu não atingi o resultado final dessa jornada, que seria finalmente me mudar da cidade e ir pro campo. Então o que eu poderia fazer? Passar um período, que é o que eu já tô fazendo na verdade, né? Eu já tô estudando sobre as nuances que englobam essa jornada, tipo preço de terreno, documentação, melhores tipos de construção, melhores localidades, esse tipo de coisa, normal, de alguém que quer sair da cidade e ir pro campo. Eu já tô fazendo isso, já tô pesquisando, naturalmente, ou seja, eu já meio que comecei a trilhar essa jornada mesmo que eu esteja num estágio inicial dela. Então, assim, eu não tô falando que eu vou fazer isso, tá? Isso é só um exemplo, mas eu poderia usar isso, que eu já identifiquei que é uma dor da minha audiência, que é um anseio da minha audiência, eu poderia usar isso para vender o meu tempo em uma espécie de consultoria, mostrando para os meus clientes tudo o que eu já descobri a respeito dessa jornada até o momento. E olha que louco, por eu estar vendendo o meu tempo e não um produto digital, naturalmente eu posso cobrar mais caro por isso, porque tempo vale dinheiro e vale muito dinheiro. E aí, assim, eu jamais cobraria esse preço que eu vou falar agora, tá? Eu cobraria muito mais do que isso, porque meu tempo vale muito mais do que isso hoje. Mas é um, vamos dizer aí, um preço ilustrativo que eu acho que você poderia facilmente cobrar. Se você consegue aí 5 clientes por mês que vão ficar um mês na sua consultoria te pagando R$1.000 pelas calls que você vai fazer com eles, fora o AdSense que vai crescendo, né? Quanto mais você publica, mais o seu AdSense cresce, daqui a pouco você já tá faturando aí R$1.000, R$2.000, R$5.000 de AdSense. Então você já tem aí um ganho mensal maior do que 90% dos brasileiros. Quem ganha mais de 5.000 mês é 90% mais rico do que todo o Brasil. E olha que louco, você conquistou isso trabalhando honestamente pela internet, sem enganar ninguém, sem ficar inventando historinhas, sem gatilhos mentais, sem ficar fazendo alarde, simplesmente fazendo o seu conteúdinho ali, ajudando os seus clientes. E aí, por falar em ajudar clientes, você me pergunta, né? Ah, mas não é melhor o meu cliente pagar um especialista? Por que ele me pagaria? Sim. Na teoria, sim, é melhor ele pegar uma consultoria especializada com alguém que tá há anos ali especializada naquilo. Mas é aí que tá a mágica da internet. Porque o especialista que ele vai pagar não é você. Ele não tem as suas ideias, a sua personalidade e o seu caráter. E o público que você angaria criando conteúdo, o público que te assiste, ele quer sempre consumir mais de você, ele quer se aproximar de você, quer se conectar com você independente do seu nível de expertise naquilo. Então, nesse exemplo aí que eu tô te dando, enquanto eu vou trilhando a minha própria jornada para sair da cidade, eu vou avançando em resultados e ajudando as pessoas que ainda estão alguns degraus anteriores, alguns degraus abaixo daqueles que eu já subi. Até que vai chegar um ponto em que, se eu continuar fazendo isso, chega o ponto em que eu finalmente consegui o meu objetivo, né? Que é sair da cidade, ir pro campo, montar a minha casinha no campo. Eu já vivenciei tudo aquilo, já passei pelos problemas e o melhor de tudo, eu já ajudei tanta gente a fazer a mesma coisa, porque nesse processo eu tô ali nas consultorias, que eu acabei me deparando com as dificuldades, com as dores, com os problemas dessas outras pessoas também. Então eu já olhei aquela jornada por todos os ângulos possíveis. E aí, sabe o que acontece? Acontece que eu me tornei, nesse período de tempo, eu me tornei, de fato, um especialista naquilo. E aí é nesse ponto que você para de vender o seu tempo para criar um produto digital escalável. O que é um produto escalável? Aquele que não precisa de você estar ali trabalhando ativamente para receber por ele. Porque agora você tem experiência e resultados o suficiente para bolar um programa que entrega resultados reais, resultados verdadeiros para os seus clientes. E aí você pode bolar o formato do produto. Pode ser um e-book com todos os detalhes do processo, pode ser uma planilha, um curso online, um guia, qualquer coisa que não dependa de você. Você pode colocar um link de vendas daquele produto ali, que a pessoa pode comprar a qualquer momento. Você cria um site, deixa o link na descrição dos seus vídeos, promove, né? Basicamente o que eu faço aqui. E aí tem gente o tempo todo comprando aquilo sem que você precise fazer
o retrabalho. Ou seja, aqui nesse caso você literalmente ganha dinheiro enquanto dorme, e essa é uma promessa que esses gurus aí de fórmulas milagrosas adoram fazer, né? Ganhe dinheiro enquanto dorme. Essa é uma promessa real que eu posso te fazer aqui se você seguir esse método. Você pode ganhar dinheiro dormindo, eu ganho dinheiro dormindo todas as noites. Quando eu acordo, eu pego meu celular, tá cheio de venda lá, tem dinheiro novo na minha conta e eu tava dormindo. Então isso acontece de verdade, sem enrolação, sem mentirinha, para quem trabalha de forma honesta na internet. E agora eu vou te dar a indicação, o caminho, cara, de ouro, que ninguém fala sobre isso e quase ninguém faz, mas que é o que me dá mais resultados e é o que vai te dar resultados expressivos também. Quando você for criar esse produto escalável, crie o produto que custa o preço X, tá? Coloca o preço X no mercado e entregue 10x. E é mais fácil fazer o contrário, né? Você cria um produto que vale 10x, mas você abaixa 10 vezes o preço dele, coloca 10 vezes mais barato do que o que ele realmente vale. Por que você vai fazer isso? Ah, mas eu poderia cobrar R$1.000 nesse produto, ele vale R$1.000, é muito bom, por que eu não cobro isso? Sabe por que você não cobra isso? Porque cobrar 10 vezes menos do que o produto de fato vale, e seja honesto para precificar esse produto, tá? Isso vai fazer com que o seu cliente que comprou aquele produto saia extremamente satisfeito. Mas quando eu digo extremamente, é assim, com um sorriso de orelha a orelha. E aí você não precisa ficar empurrando gatilhos mentais e fazendo um monte de alarde, usando estratégias novas, o hackzinho do momento, para fazer aquele produto prosperar. Porque se cada cliente que compra, ele traz um novo cliente pelo boca a boca, que é o melhor marketing que existe, nunca nenhum tipo de marketing superou o boca a boca. Se cada um traz uma pessoa nova para comprar aquele produto de você também, aí você tem uma renda passiva que se retroalimenta. O que significa isso? Você não precisa ficar fazendo promoções, promovendo, falando mais sobre o produto. Você vai fazer isso, é claro, você quer vender mais. Mas se um determinado dia você decidir parar, aquele produto continua se vendendo através dos próprios clientes. É por isso que você precisa ter um produto tão bom, que entrega tanto, que o seu cliente vai sentir vergonha, cara, de ter pagado aquele preço que você cobrou por aquilo. Ele não vai acreditar que ele está recebendo tanto valor por tão pouco. Então o que vai acontecer? A natureza dele, o DNA dele, vai obrigá-lo a falar sobre você para outras pessoas. Porque a gente aprendeu a ser recíproco ao longo da história. Tá no nosso DNA. E o meu negócio é baseado nesse único gatilho mental. Tudo que eu faço e todos os meus ganhos vêm do gatilho mental da reciprocidade, que é entregar muito, entregar mais do que o que as pessoas esperam e receber em troca pela gratidão aquele valor que elas se sentem na obrigação de me devolver. E é claro, esse é um processo que leva tempo, já falei, e você precisa aprender muitas outras habilidades durante a jornada. Por exemplo, eu falei aqui de criar site, criar página. Você tem que aprender esse tipo de coisa, cara. Porque no começo é só você não tem grana suficiente para contratar um web designer, por exemplo. Ou seja, é um caminho, é uma jornada, e não é totalmente fácil fazer, mas eu garanto, ela vale a pena. E eu considero ser um tempo muito melhor investido assim do que em praticamente qualquer faculdade que você fizer. Então, se você tá a fim de aprender essa parada, tá a fim de aprender essa profissão, se você não sabe por onde começar, eu te aconselho a cadastrar aí no Terça Business, tem aí na descrição um link para ele, que é a minha newsletter gratuita semanal, onde eu faço o que eu acabei de te falar. Eu entrego muito e entrego de graça. E aí você vai acabar comprando de mim. Quando você comprar de mim, você vai ver que o meu produto vale muito mais do que aquilo que eu tô cobrando. E se você assistiu até aqui, então eu tenho certeza que esse vídeo que eu tô deixando aí na sua tela agora é muito interessante para você e se conecta perfeitamente com o que eu acabei de falar. Te vejo lá.